Teu Santo Espírito venha estar nos guiando, venha estar com cada irmão que vai assistir a aula, que vai estar participando dessa aula. Ser com a minha vida, Pai, que seja instrumento das Tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, amém. Então, nós estamos no capítulo 9, e eu lutei muito eu confesso que não foi fácil de parar essa aula, porque, olha o título, né? Torne-se um adulto emocionalmente maduro. E eu estava até compartilhando com umas outras irmãs, eu como as minhas emoções, né? Até engordei uns 2 quilos, porque se eu estou feliz eu como, se eu estou triste eu como, se eu estou ansiosa para preparar alguma coisa eu como. Então, eu devorei alguns chocolates, mas orei muito. E graças a Deus estamos aqui, vamos lá. E o subtítulo é o quê? Adquirindo novas habilidades para amar. Então, para adquirir novas habilidades, a gente tem que treinar, né? E... Foi? Ah, tá. Então, qual que é a meta da nossa vida como cristãos, né? Amar plenamente e amar corretamente, né? Mas como que a gente faz isso? Como, né? Como que Jesus fazia? Então, primeiro, ele tinha essa conexão com Deus o tempo todo. Até coloquei lá um símbolo, né? De um eletrocardiograma com um coração. Por quê? Para a gente ter um condicionamento físico, a gente precisa treinar. Não tem como. Tudo é treino. E, infelizmente, quando a gente para de treinar, a gente perde massa, perde condicionamento. Quem pegou Covid sabe muito bem disso. E não tem jeito. Para amar também, precisa treinar. É uma habilidade, tá? Então, como que Jesus fazia? Já que ele é nosso maior exemplo. Então, ele tinha conexão com Deus o tempo todo. Ele tinha conexão consigo mesmo e tinha a conexão com o próximo. Então, só lembrando o primeiro mandamento, né? Primeiro e o único mandamento que Jesus nos deixou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Então, Jesus, ele não separou, na prática, o que é estar na presença de Deus e o que é estar na presença do próximo, de uma outra pessoa. Então, ele não separou isso. Qual que é o nosso grande problema? Né? Nós nascemos narcisistas, né? É o Scott Peck que falou a respeito disso. Então, com os nossos olhos, nossos óculos, a gente observa o mundo. Então, como seria bom se todo mundo pensasse e agisse da mesma forma que a gente pensa e age? Seria muito perfeito, né? As minhas grandes brigas com meu marido no começo do casamento era isso. Cada um pensa de uma forma diferente. Para ele é tão óbvio, e para mim era tão óbvio, mas o óbvio não é óbvio para ninguém, né? Então, o problema somos nós, né? Então, a gente observa o mundo, sente, quer, a gente experimenta e é natural. Isso é natural, tá? Não é tipo, nossa, ok, sou horroroso. Não, é natural do ser humano. A gente quer muito que as pessoas próximas a gente pensem do mesmo jeito que a gente, que façam do jeito que a gente acha que tem que se fazer, tá? Então, Martin Buber, ele é um teólogo judeu, ele escreveu um livro chamado Eu e Tu. Então, o que acontece? Né? Que ele coloca muito claro que num relacionamento, a gente reconhece que tanto eu quanto o outro, ele é feito à imagem de Deus. Susan fala muito a respeito disso, que a gente aprendeu na aula do seminário, né? Do Imago Dei. Então, nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, por isso, toda pessoa merece respeito. Então, eu vou tratar essa pessoa com dignidade e importância. Então, nós temos o quê? Nós, o problema somos nós, que a gente enxerga do nosso jeito, e tem o outro, que ele enxerga do jeito dele, né? Então, quando o amor genuíno é liberado num relacionamento, a presença de Deus se manifesta. Então, esse espaço, ele é considerado como espaço santo, né? Por quê? Deus está presente, eu não desconectei a prática de que eu estou com Deus, Deus está neste momento, e que tanto eu quanto o meu próximo, ele é feito à imagem de Deus. E quando a gente realmente libera esse amor genuíno, quem preenche esse espaço todo é um espaço santo, tá? Na prática,
o que nos leva à maturidade emocional? Então, praticar esse relacionamento eu e tu, capacidade de resolver conflitos. Eu sou péssima nisso. Eu reconheço que eu gosto de prevenir os conflitos. Se é uma coisa que eu consigo resolver, eu tento resolver sozinha. Mas a gente precisa aprender a resolver conflitos. E negociar soluções considerando as perspectivas do outro. Então, por que a gente é tão fraco na solução de conflitos? Né? Primeiro, porque a gente ignora os conflitos. Então, a gente acaba tendo falsas pacificações. E segundo, porque falta treinamento nessa área. A gente não é treinado para lidar com conflitos. Tá? Então, o que é essa falsa pacificação? Tem alguns exemplos. Então, por exemplo, Rose não concorda com a difamação de seu chefe. Então, está em grupo lá, né, e aí ela não quer ser o desmancha-prazer no almoço com o pessoal do serviço. Então, todo mundo lá falando mal do chefe, e ela não, né, mesmo não concordando, ela não quer, né, fazer parte disso, e ok, deixa todo mundo falar e eu vou concordar. Outro exemplo, você vai jantar, mas está sem dinheiro. Então, pede o que está mais barato no cardápio. O pessoal pede um monte de coisa, um monte de bebida, ainda sobremesa, e no final fala para rachar a conta. Só que você não quer ser o chato, que vai falar assim, vou pedir para a gente pagar o que consumiu, né? E você fica, né, tipo, não, você era a pacificadora aqui, deixa quieto. Outro exemplo, no seu namoro, você não quer confrontar com alguns comportamentos do seu namorado ou a namorada, né? E aí você fica justificando esses comportamentos e aceitando. Só que isso está matando o seu relacionamento. E outro exemplo, você está em um relacionamento abusivo e não conversa a respeito. E tipo, não, você era a pacificadora. O que acontece? Por que é falsa pacificação? Porque todas essas situações não vão levar a uma paz verdadeira. A gente fala de pacificação a respeito de paz. Tá? Por quê? Eu estou fazendo de conta que isso que é errado virá o certo. Então, é uma falsa paz. Tá? Por isso que é uma falsa pacificação. Tá? O que a gente faz? Aceita o conflito. Então, aceita que dói menos e é melhor. Por quê? A gente precisa estar baseado num relacionamento na verdade, não numa falsidade, tá? Então, não se pode conquistar a verdadeira paz do reino de Cristo com mentiras e fingimentos, que devem ser expostos à luz e substituídos pela verdade. Isto é uma atitude madura e amorosa, tá? Claro, a gente não vai chegar e detonar, agora vai ser a verdade, né? Então, assim, é uma atitude amorosa e madura, né? Então, a gente vai ter os passos a passos, né? Então, conflitos não resolvidos são uma das maiores tensões na vida cristã hoje. Eu achei muito bom ele escrever isso, porque achava que era só da vida nova, né? Então, em vez de arriscar quebrar mais relacionamentos, preferimos ignorar os assuntos difíceis e nos contentar com uma falsa paz, na expectativa de que, de alguma forma, elas desapareçam. Mas elas não desaparecem. E todos nós aprendemos, mais cedo ou mais tarde, que não se pode construir o reino de Cristo sobre mentiras e fingimentos. Somente a verdade faz isso. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Tá? E aí, como igreja, a gente já viu assim, muitas coisas relacionadas a isso, pessoas saindo realmente da igreja, pessoas fingindo que está tudo bem, tá? E baseado o quê? Na questão de não querer confrontar, né, com a verdade. Então, o que falta? Falta treinamento. Nós expomos os problemas, né, agora, e aí falta o treinamento e preparo para a solução de conflitos. Então, quais habilidades que a gente pode aprender para amar e ser pacificador? Então, são cinco passinhos. Primeiro, falar e ouvir, respeito, verificar suposições, verificar expectativas. E o autor fala de alergias emocionais, e eu coloquei como gatilhos emocionais.
tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Falar e ouvir, isso é a primeira coisa, essencial num relacionamento, né? Então, a primeira prática é o quê? Encontrar Deus por meio do seu tempo com essa pessoa. Tá? Então, a gente precisa se preparar. Se vai confrontar alguém, se vai resolver algum conflito, né? Primeiro o quê? A gente precisa estar alinhado com Deus. Peça a Deus para estar presente de forma piedosa. Peça a Deus que o ajude a receber essa pessoa como se fosse Jesus. Como poderia Jesus Cristo querer vir a você por meio dessa pessoa? Peça a Deus que tire os ruídos da sua mente para que você esteja tranquilo para entrar no mundo de quem fala. Tá? Então, assim, e é uma prática, gente, porque à medida que a gente for praticando, isso vai ficando mais fácil. Ouvindo assim pela primeira vez, fala, nossa, quase impossível, né? Ainda mais quando é o cônjuge, é muito próximo, né? A gente já, na hora, já estoura, né? Então, assim, no papel de quem fala, tá? Então, se você vai falar, fale sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Então, use sempre a primeira pessoa. Eu sinto, eu penso, tá? E nesse momento, eu, tá? E não é você, sou eu. Né? Seja breve, use frases curtas. Então, vai explicar, não vai começar lá do passado, tenta sintetizar, né? Seja bem objetivo, porque senão o outro que vai ouvir vai se perder também. Então, seja mais claro. Tá? Corrija a outra pessoa se você acredita que ela omitiu algo. Continue falando até sentir que foi compreendido. Aqui depende, né, gente? Porque às vezes você vai ficar até às 3 da manhã, tipo, mas você não me compreendeu, eu tenho que continuar falando, você entendeu? Então aqui é o que o autor falou, mas a gente usa o bom senso também, né? Então, tipo, né, tá tendo alguma dúvida do que eu estou falando, né? E aí vai esclarecendo. E quando não tiver mais o que falar, aí você fala, isso é tudo por enquanto, que eu precisava falar para você. Né? Mas lembrem-se, né? O objetivo, né? Aí, no papel de quem ouve, ele vai e volta. Obrigada, Gi. Então, o ouvinte, olha, que é importante, a gente precisa o quê? Adiar a sua agenda. Fique calmo, respira, e em silêncio, como se estivesse diante de Deus. Tá? A primeira premissa é isso, Deus está presente. Tá? Permita que a outra pessoa fale até completar o pensamento. Já teve aquela sensação de que você começa a falar e a pessoa termina a sua frase? Ou a pessoa fala e você fala por ela. Ah, você queria dizer isso? Ah, então eu já sei. Né? Então, nesse momento, deixa a pessoa terminar o pensamento dela. Né? Repita cuidadosamente as palavras que ouviu. Daí isso a gente aprende muito de comunicação, né? Para realmente saber se o que a pessoa falou, você entendeu. Né? Quando perceber que a pessoa terminou de falar, pergunte, mais alguma coisa? Isso é de matar, mas é importante. Né? Porque a pessoa, mas lembrei de tal coisa. Então, né, lembre que nós estamos trabalhando na geração de conflitos, né? O amadurecimento leva a isso. Então, a gente precisa o quê? Tá, ok, mais alguma coisa? Né? Aí, você pode usar frases como, isso faz sentido, e continua, e fala o que você entendeu. Ou, percebo por que você falou isso, tal, e completa. Né? Ou, posso compreender isso agora que você falou, porque, tal. Tá? E esse treino nos ajuda a perceber o mundo do outro. Não é o seu mundo, é o mundo do outro, de quem fala. Tá? Então, essa parte de falar e ouvir. Tá? Então, primeiro, falar e ouvir. Segundo, respeito. Respeito não é sentimento. Tá? Então, eu não preciso sentir para respeitar. Respeito é como eu trato a pessoa. Né? Significa dar a mim e aos outros alguns direitos. Então, independe de sentimento. Tá? Quais são esses direitos?
Giba, aqui, obrigada. Os direitos é ter espaço e privacidade. Então, vai entrar no quarto, bate na porta antes, né? Não ler a mensagem dos outros lá no celular, respeitar a necessidade de silêncio, de espaço. Quem é mãe de filhos pequenos, às vezes, eu confesso que, às vezes, o meu momento era quando eu ia para o banheiro e trancava a porta e fazia o número 2. Porque, nesse momento, ninguém quer falar com você. Então, era o meu momento de calma, que ninguém chamava. Ou, mãe, eu estou no banheiro. Então, ok. Né? Então, a gente precisa ter esse espaço, tá? Tanto para a gente, quanto para o próximo. Direito de ser diferente. Permitir preferências por comida, filme, música, como que a pessoa gasta o tempo, né? Dar o direito a você e ao outro de discordar, dar espaço para que cada pessoa ela possa expressar o que ela pensa e como que ela vê de forma diferente. Direito de ser ouvido, direito de ser levado a sério, tá? Direito de ter o benefício da dúvida, de poder verificar suposições em vez de julgar quando surgir um mau entendimento. Direito de ser informado da verdade. Direito de ser consultado quando decisões afetar outros, né, e não tomar essa decisão sozinha. Principalmente em família, né, ou em sociedade, ou no serviço, né? Então, a gente tem realmente esse direito de ser consultado. Direito de ser imperfeito e cometer erros, né? Isso para a gente é muito difícil, né? A gente aceitar que a gente pode cometer erros e aceitar do próximo também que ele pode cometer erros. Então, deixe espaço. Se a pessoa esqueceu alguma coisa, tudo bem, né? Desapontar com o outro que ele fez aquilo sem intenção, né? Ou em fracassar alguma coisa que você se dedicou, né? Se dê esse direito de aconteceu, tá? Direito do quê? Tratamento cortês e respeitável, palavras que não magoem, né? E pedir coisas antes de usar. Né? Respeito de ser respeitado, né? Levar em conta o sentimento um do outro. Obrigada. A outra coisa é verificar suposições. Então, essa é uma ferramenta muito boa que elimina o quê? Muitos conflitos nos relacionamentos. Porque ele vai possibilitar o quê? Esclarecer os desentendimentos. Então, sempre que eu suponho que, eu acho que aquela pessoa falou mal de mim. Eu acho que. O acho que, ele precisa ser verificado. Porque o acho pode se tornar uma verdade para você, só que é uma falsa verdade, tá? E essa falsa verdade vai se basear no que você acredita a respeito dessa pessoa, e o pior, você pode passar essa impressão para outras pessoas. Tá? Então, na prática, reflita sobre aquilo que na sua cabeça a outra pessoa pensa ou sente, mas ela não te disse, você está só supondo. Depois pergunta para essa pessoa, olha, eu tenho permissão para eu verificar uma suposição que estou fazendo? Isso é importante. Olha, eu estou pensando uma coisa assim, tal. Confirma para mim, né? Pergunta. Se ela permitir, aí você vai adiante. Se ela não permitir, aí você para aí. Ora a respeito, tá? E depois que ela permitir, né? Você dá a oportunidade da pessoa te responder. Você fala, olha, eu tive a impressão disso, de que você falou tal coisa, ou aquele dia aconteceu isso, eu interpretei dessa forma, confirma para mim se foi isso mesmo, tá? E dá a chance da outra pessoa responder. Bom, verificar expectativas, tá? Aqui é um grande, né, a gente sempre fala, a gente sempre tem grandes expectativas, né? Um casamento, relacionamento com os pais, os filhos, trabalho, com as férias, aposentadoria, relação familiar, do que o outro deveria fazer, expectativa com a igreja, né? O problema que é? O que as expectativas são? Primeiro, elas são inconscientes. Às vezes a gente não tem noção do que a gente tem de expectativa, até que alguém nos mostre isso, né? Elas são irrealistas.
Às vezes, por exemplo, né, às vezes a gente pode achar que o nosso marido ele tem que estar disponível para a gente o tempo todo. Ou o pastor, imagina, ele é pastor, então ele tem que estar disponível a hora que eu ligar, ele precisa me responder. Tá? Então, são coisas que não são reais. Né? As expectativas, elas o quê? São não ditas, elas são apenas supostas. A gente não fala o que a gente espera. Né? Então, assim, vocês sabem que na família de Sai a gente viaja praticamente, assim, no mínimo uma vez por ano. E eu tinha muita expectativa de que a minha sogra cozinhasse, né? Porque na minha família, né? Então eu trago essa bagagem familiar de uma mãe que faz tudo, não sei o que, tal. Minha sogra tem muitas qualidades, ela cozinha muito bem. Mas quando vai viajar, para ela se organizar, ela estressa a família inteira, assim, na viagem. Então, é um dia bem complicado. Então, assim, o que eu precisei trabalhar nisso? Porque aí ficava, poxa, né, fica difícil. Então, a gente trabalhou muito. Eu já não coloco mais a minha sogra na escala, né? Então, a realidade é essa. Então, quando a gente vai na casa dela, ok. Mas na viagem, não, tá? E as expectativas, elas são discordantes. Por quê? É o que aconteceu ali com a minha sogra. Eu não falei para ela. Eu simplesmente coloquei ela na lista ali, tipo, nesse dia, né, mãe, você cozinha? Né? Mas eu não falei para ela se estava tudo bem. Então, em momento algum, ela concordou comigo de que ela teria que cozinhar. Né? Ela aceitou, mas ela não concordou. Então, muitas expectativas, elas não são faladas. Então, o outro nem sabe do que se trata. Às vezes, ele aceita, né, para não te magoar também, mas não foi concordado. Então, o que a gente faz? A gente escuta muito falar, expectativa zero. Se você não tem expectativa, você não se frustra. Mas essa é uma mentira, tá? A gente tem que ter expectativa sim. Como que a gente vai acertar essas expectativas? Primeiro, tem que ser uma expectativa consciente. Eu preciso estar consciente dessa expectativa. Do que eu espero? Né? Do que eu estou esperando em relação a essa pessoa? Essa expectativa tem que ser realista, tá? E ela tem que ser falada. Se a gente não fala, o outro não vai saber. Tá? Então, eu tenho que expressar de forma clara, direta e respeitosa, tá? A minha expectativa. E o outro precisa estar de acordo. Então, tem que ser conversado. Se o outro concorda, a gente chega no acordo, sim, aí cria-se uma expectativa e que ela provavelmente não vai ser tão frustrada no futuro. E as alergias emocionais, ou gatilhos emocionais. O autor fala que a alergia emocional é uma reação intensa a algo no presente que nos lembra, consciente ou inconscientemente, de um evento da nossa história. O que acontece com frequência é que tratamos a pessoa com quem nos relacionamos agora como se fosse alguém do nosso passado. Tá? Então, isso eu chamo também de gatilho emocional. Cada um tem a sua história, a sua bagagem de traumas emocionais, e que alguns gatilhos, algumas palavras, alguns comportamentos, eles nos remetem a uma lembrança. E disso nos remete a uma atitude de defesa, de agressão, né, com a pessoa com que a gente está convivendo. E a pessoa nem sabe do que se trata. Então, quando a gente percebe isso, tá, o autor chama como alergia emocional. Tá? Então, um exercício, tá, para você fazer sozinho ou com a pessoa mais próxima a você. Né? Pode ser mãe, pai, irmão, alguém do serviço, marido, esposa. Então, coloquei assim, o gatilho que você provoca em mim é... Tá? E depois explicar por quê. Não só falar, olha, acontece, você faz isso, me lembra tal coisa, né? E conversar a respeito. Quando este gatilho acontece, o que eu penso ou digo a mim mesmo é, né? Então, por exemplo, vou ter que colocar o óculos. Quando eu tenho um irmão mais velho, né? Então, coisas de irmão, sempre me chamou de gordinha, tampa de poço, baleia, orca, tal. Então, essa era a minha infância. E eu sempre achei que eu era gordinha, tal.
Então, sempre que alguém falava a respeito de regime, de dieta, eu já me ofendia, já me armava toda, né? Até descobrir que, poxa, isso está me remetendo a uma coisa do passado que já está resolvido, está se resolvendo na minha vida, porque é uma luta contínua, né? Então, é interessante se auto-perceber, tá? Quando este gatilho acontece, eu sinto, aí você fala. Quando este gatilho acontece, o que eu penso e sinto a meu respeito por apenas estes sentimentos é... Quando isso acontece dentro de mim, um comportamento que você, então, vê em mim é... Né? Este gatilho está relacionado em minha história com determinado episódio. Quando este gatilho acontece, me remete a tal lembrança. O preço que estamos pagando por isso no nosso relacionamento tá? E realmente tem um preço, a gente não percebe, né? Isso desgasta o relacionamento, tá? As palavras do passado das quais eu precisei, as palavras que eu gostaria que tivessem sido ditas a mim são. E quando a gente verbaliza isso, é bem interessante, porque, poxa, eu esperava que meus pais me defendessem, né? E aí você pensa na situação, no contexto. Então, quando você olha depois mais, né? Olhando a perspectiva do presente no passado, muda esse olhar. Você consegue, opa, então, por isso que eu tenho essas reações de defesa. Tudo bem? Então, assim, o que a gente viu? Né? Em relação ao conflito, a gente tem o quê? 5 coisas. Falar e ouvir. Aqui. Falar e ouvir. Depois tem o respeito, verificar suposições, tá? Verificar as expectativas e ver os gatilhos emocionais. Tá? Então, é uma prática para a nossa vida inteira. Tá? E nós, como igreja, tá? Então, o autor termina esse capítulo falando que um dos maiores presentes que podemos oferecer ao nosso mundo é sermos uma comunidade de adultos emocionalmente saudáveis, que amam devidamente. Para isso, além do poder de Deus, precisamos assumir um compromisso em aprender, crescer e romper com os padrões doentios e destrutivos que remontam a gerações em nossa família e cultura. Em alguns casos, a nossa cultura cristã também. Por fim, só para a gente ver que momento que nós estamos agora. Será que nós somos bebês emocionais? O que o bebê faz? Ele procura que os outros tomem conta deles, né? Ele tem grande dificuldade em entrar no mundo dos outros. E eles são movidos por gratificação instantânea. Usam os outros como objetos para atender às suas próprias necessidades. Esses são os bebês. As crianças emocionais, elas estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Então, está ótimo. Desembaraçam-se rapidamente do estresse, dos desapontamentos e das provações. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais. Ele fez isso porque ele não gosta de mim. Não sei o quê, né? Magoam-se com facilidade. Queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam, tornam-se sarcásticos quando não conseguem o que querem. Têm grande dificuldade de discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. E os adolescentes? O adolescente, ele tende a ser quase sempre o quê? Defensivo, se arma todinho. Sente ameaçado e fica amedrontado com as críticas. Ficam de olho no que dão para pedir algo em troca. Tratam o conflito precariamente, quase sempre acusando, fazendo concessões, recorrendo a terceiros, fazendo cara feia ou ignorando o assunto por completo. Tornam-se preocupados consigo mesmos, têm grande dificuldade em verdadeiramente ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades das outras pessoas. São críticos e opiniáticos. Né? Sabe aquela pessoa que você vai comentar e ela já fala do drama da vida dela, né? Você vai criticar e ele já te critica, já te acusa, né? Então, são os adolescentes. Por fim,
os adultos emocionais. Identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem, com clareza, de forma direta e honesta. Reconhecem, administram e assumem responsabilidade por suas ideias e sentimentos. Mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores sem se tornar antagônico. Respeitam os outros sem querer mudá-los. Dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos. Reconhecem as pessoas pelo que são e não pelo que do que pode receber delas. Avaliam com precisão seus próprios limites, forças e fraquezas, e conseguem entrar nos sentimentos, necessidades e preocupações dos outros sem se perder. E têm a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta as perspectivas dos outros. E nós, como igreja, estamos dispostos? Então, a aula vai ficar gravada, a gente pode, é muita coisa, para a gente é um resumo, resume bastante, e é um desafio, e eu acredito que nós, como igreja, se nós fizermos isso, nós vamos amadurecer, sim, emocionalmente, vamos estar espiritualmente saudáveis também, E nós, como igreja, em relação à nossa família, à nossa cultura, às tradições, então, a gente só tem a ganhar se a gente fizer esse treinamento. Ok? Alguma dúvida? Não? Ok, então eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Pai, obrigada, Pai, por este momento, da gente poder aprender a respeito da habilidade de amar. Peço a Ti que Teu Santo Espírito nos guie em cada conflito que houver nas nossas vidas, para que a gente saiba amar de forma plena e correta, Deus, como o Senhor nos ama. Deus, agradeço por este momento, oro por cada família aqui, oro por cada irmão e irmã que está aqui e está online também. Peço a Ti, ó Deus, que Teu Santo Espírito venha enchê-los do Teu amor, de sabedoria. E assim eu oro no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Obrigada, gente.